E aí, Mauro César Pereira, o que você achou das declarações do presidente do Corinthians sobre o Vitor Pereira? Não, sei lá, problema deles, né? Não tem muito o que falar, não. Falar o que disso? O que eu não entendo é o seguinte, eu compreendo o incômodo corintiano. Por que ele vai para o Flamengo? Porque o Flamengo hoje tem condições de oferecer ao técnico, Vitor Pereira, ou qualquer um outro, mais do que o Corinthians pode oferecer. Agora, por que o Flamengo pode oferecer mais do que o Corinthians? Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Vou trazer aqui para vocês o vídeo do Mauro César falando sobre a entrevista coletiva do presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves. O que será que o Mauro vai falar? Cola no vídeo até o final, separei para vocês aqui um trechinho do programa da Jovem Pan Esportes. Vou deixar o link na descrição como créditos, canal Jovem Pan Esportes. Quero pedir também o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal, se você é mengão, se você é flamenguista, inscreva-se. Seja bem-vindo, tudo que a imprensa fala do Mengão, eu trago aqui para você ficar por dentro de tudo. Vamos lá então pro vídeo, simbora. E aí, Mauro César Pereira, o que você achou das declarações do presidente do Corinthians sobre o Vitor Pereira? Não, sei lá, problema deles, né? Não tem muito o que falar, não. Falar o que disso? O que eu não entendo é o seguinte, eu compreendo o incômodo corintiano com a forma como o Vitor Pereira fez tudo isso. Ele sai do clube, aí alega que é um problema de saúde na família, mas, na verdade, o site Meu Timão publicou há muito tempo, bem antes de Vitor Pereira e o Flamengo se aproximarem, que a saída do técnico não era só por isso, era por questões técnicas, ou seja, ele queria contratações, jogadores, um perfil de elenco que o Corinthians não poderia lhe oferecer. Isso é informação do site Meu Timão, que cobre muito bem o dia a dia do Corinthians. Tudo indica que essa informação estava corretíssima, né? Porque por que ele vai para o Flamengo? Porque o Flamengo hoje tem condições de oferecer ao técnico, Vitor Pereira, ou qualquer um outro, mais do que o Corinthians pode oferecer. Agora, por que o Flamengo pode oferecer mais do que o Corinthians? O Flamengo é maior que o Corinthians? Não, são dois grandes clubes. Eles se equivalem. Tem grandes torcidas. O Flamengo tem mais torcida. O Corinthians também é enorme, está no principal mercado do Brasil. Por conta da gestão de dirigentes do Corinthians, que criaram uma dívida muito grande, tem a dívida do estádio. Então, o Corinthians não consegue hoje competir com o Flamengo no mercado por conta da gestão, por conta dos dirigentes. E a posição errada, certa, questionável, condenável ou não do Vitor Pereira, ela é reflexo desse contexto no qual o Corinthians se enfriou. E me chama a atenção como pouco se cobra boa gestão no Corinthians. Devem cobrar sim do Vitor Pereira, devem questionar o Vitor Pereira, também acho que ele não agiu corretamente, mas essa vitimização é uma grande cortina de fumaça que esconde o quê? A realidade que está ali, bem clara para todo mundo. Hoje, os dois clubes de maior torcida do Brasil estão em patamares diferentes do mercado, porque um se estruturou para poder contratar jogadores bons e técnicos caros. O outro não tem essa mesma condição. Ainda assim, insiste em fazê-lo. Aí você olha o balanço no final do ano, é sempre um problema, é sempre uma dívida crescente, uma dívida elevada. A história do estádio, empurra o pagamento do estádio para o futuro. E isso vem de quanto tempo? E o mesmo grupo político manda no Corinthians e se reelege, trocando a dança das cadeiras ali entre os dirigentes há um bom tempo. Então, acho que existe uma questão que deveria ser olhada com mais carinho pelo torcedor corintiano. Não adianta ficar só praguejando contra o técnico português, por mais motivos que tenham. Deveriam botar uma lupa e olhar para o problema do clube com um pouquinho mais de profundidade. Porque isso que está acontecendo é reflexo da realidade do Corinthians hoje. Não tem condições de competir com o Flamengo no mercado. E está na cara que a informação do site Meu Timão estava certa. Agora, errou o Vitor Pereira? Claro. Ele fez da maneira errada, ele deveria ter dito a verdade. Eu estou saindo porque aqui eu não consigo mais acrescentar nada, porque eu precisaria de um grupo de jogadores que o Corinthians não pode me oferecer. Seria indelicado? Talvez, mas seria pelo menos algo que eu deixaria livre das críticas que ele está recebendo merecidamente. Ele merece ser criticado. Agora, eu acho também que tem muito apequenamento de parte dos jornalistas corintianos e imprensa e torcida do Corinthians. Gente, é só um técnico. Ganhou o quê no Corinthians? Não ganhou nada. Segue a vida e ele que vai trabalhar em outro lugar. No caso, no Flamengo, poderia ser no Fluminense, no Internacional, no Palmeiras, não importa. Ele segue a vida dele. Eu acho que tem que ter um pouco de altivez aí também, né? Vamos lá, é o Corinthians, vamos em frente e um abraço. Vem para lá, vai para onde ele quiser. Não é a primeira vez na história do futebol que alguém sai de um clube grande para outro. Às vezes até de um rival para outro.
do rival direto, já aconteceu no Brasil e em outros países. Bom, e eu tenho aqui também, pilhado, a declaração do Duílio. Ele falou isso aqui também sobre o Vitor Pereira. Abre aspas. Fizemos todos os esforços para que ele ficasse. Oferecemos um contrato muito bom, um pouco melhor do que ele tinha. Deixamos claro que tinha carta branca para trabalhar. Em 2022, trouxemos os reforços que ele quis. Rafael, Fausto, Yuri Alberto, Maicon, Júnior Moraes. E que nesse ano o time ia se reforçar. Todas as condições foram oferecidas, fecha aspas. Então tá aí, o Duílio disse isso também sobre o Vitor Pereira, que todas as condições foram oferecidas. Pilhado. Pedro, tem essa situação, né, da diretoria, ela esconder muitos problemas, jogando pro lado do torcedor, jogando pro lado do treinador, jogando pro lado do jogador. Muitas vezes, dirigente, eles fogem dos assuntos que importam e se aproveitam de situações fora de campo para jogar a culpa para jogador e treinador. Mas eu acho realmente, não tem como, né? O Mauro falou tudo. O Vitor Pereira, ele não deveria ter usado a situação da sogra, não deveria ter falado de problema de saúde, se isso não era verdade. Porque aí realmente fica muito feio. Porque a gente lembra da coletiva que o Duílio deu há 2 ou 3 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, que, né, se organizou toda uma coletiva, a gente estava até no Canelada, ao vivo, a gente achou que iam anunciar que ele sairia do clube, e aí o Duílio disse, não vamos definir a saída do Vitor Pereira até o fim do Campeonato Brasileiro. E o Vitor Pereira mantendo sempre aquela justificativa. Tenho problemas de família, problemas de saúde, minha sogra está doente. É claro que o torcedor corintiano, ele vai se sentir traído e com toda a razão. Porque se o Vitor Pereira fala a verdade, não para a torcida, mas para a diretoria, como disse o Mauro, era só ele falar, aqui eu não estou conseguindo implantar meu trabalho, aqui eu não estou achando certo o que eu estou vendo aqui nos bastidores, muitas dívidas, o que for. Não sei por que ele não ficou no Corinthians. Até porque, né, o Mauro chamou a atenção que a situação do Flamengo é muito melhor que a do Corinthians. Mas o Corinthians, muitas vezes, ele gasta o que ele não pode. Né? Ele gasta. Foi o que o Pedro falou aí. O Duílio disse, eu contratei os reforços que ele pediu. Agora, também não sabe se incomoda ao treinador a situação do clube, se o clube está devendo, o que ele percebe ali nos bastidores, na diretoria, a relação da diretoria com torcida. A gente não sabe o motivo. Agora, que ele fosse franco com a diretoria corintiana, porque ficou muito feio. Aí a gente fica vendo aí memes na internet, né? Agora o novo meme é uma senhora dançando e dizem que a sogra do Vitor Pereira que está recuperada, que já está bem. E ele vai ser, sim, motivo de muitas críticas. Eu acho que o torcedor, ele tem a razão dele para ficar revoltado com a forma como o Vitor Pereira saiu. Até porque tem uma certa rivalidade entre Corinthians e Flamengo. Os dois disputaram agora uma final de Copa do Brasil. São as 2 maiores torcidas do Brasil e a gente sabe que fica aquela disputa de qual é a torcida mais fanática, qual faz mais a diferença. Tem uma certa rivalidade. Claro que não é igual Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco, mas tem uma rivalidade entre Flamengo e Corinthians. E aí, claro, a torcida do Flamengo provoca de um lado e gera uma revolta ainda maior corintiana. Eu concordo com o Mauro. O corintiano tem toda a razão para estar atacando o Vitor Pereira, porque ele não foi franco, ele não foi sincero e, diga-se de passagem, não acho que ele fez um trabalho maravilhoso, longe disso, e foi muito valorizado no Corinthians. Eu acho até que ele foi mais valorizado do que ele merecia, pelo que ele fez nesse ano pelo Corinthians, pelo futebol que o Corinthians mostrou. Então, a diretoria valorizou, o torcedor valorizou e ele saiu de uma forma feia. Saiu com mentira, saiu com falsidade. E a gente sabe que torcedor não perdoa isso no futebol. Aí, cabe ao Vitor Pereira agora fazer o seu trabalho bem feito no Flamengo para pelo menos ficar muito querido de um lado e odiado do outro. Pela torcida corintiana, é óbvio, o Vitor Pereira nunca será perdoado. Agora cabe aí a gente ver como vai ser a relação dele com a torcida rubro-negra. Coletiva do Duílio Monteiro Alves. Então, é só assumir a questão, né?
Pode ter, ainda mais uma questão pessoal, não é só para o Vitor Pereira, para qualquer pessoa. Nunca vou colocar em dúvida uma questão pessoal. Mas da maneira como ficou, certas coisas, mas não fala nada. Tipo o Guerreiro, naquele vai ou não vai para o Flamengo em 2015, o Guerreiro falou, no Brasil eu só jogo no Corinthians. E no Flamengo, no Internacional, no Havaí. Se ele não falasse nada, o Guerreiro, era compreensível ele ir para o Flamengo naquele momento, como ele foi. Se o Vitor Pereira fala, olha, por questões pessoais, eu não posso nesse momento, ou vamos torcer, ou porque realmente não recebi os reforços que eu queria, porque eu quero morar no Rio de Janeiro, quero ter um time que tem mais dinheiro hoje, tem mais elenco, um time que vai ser campeão, que acabou de ser campeão da América de novo, acabou de ganhar mais uma Copa do Brasil. Tudo normal, a torcida ficar chateada, como ficou. Mas se a torcida do Corinthians já ficou chateada com o Guerreiro, que fez os gols do título do bicampeonato mundial em 2012, imagina o Vitor Pereira, que foi muito mal em clássicos, conseguiu ir longe na Copa do Brasil, na Libertadores, não fez uma grande Libertadores, mas perdeu para esse mesmo Flamengo futuro, atual campeão da Libertadores. Quer dizer, o Vitor, acho que no final das contas, ele saiu com um astral melhor do que se imaginava. Mas agora virou um caso, até infelizmente, lamentavelmente, e todos queremos paz, o jogo da Neoquímica Arena entre Flamengo e Corinthians, que o Vitor Pereira seja expulso no jogo anterior, que não vai ser fácil. E para você, Piperno? Olha, você sabe que a gente vem de um ambiente político aí, na eleição e tal. E aí eu estava me lembrando de um ex-governador que resolveu mudar de lado quando ele apoiou um cidadão em 2018. Aí depois, um ano depois, ele acabou indo para a oposição, né? E o eleitor não perdoou mais. O eleitor, ele suporta muitas coisas, as pessoas em geral, mas traição é um negócio que dói muito. E no futebol não é uma coisa diferente, né? A gente já cansou de ver. Por exemplo, o jogador... Lembra a história do Rincon lá, que fizeram uma nota lá, enfim, quando ele foi jogar... Não, aliás, o Marcelinho, né? Que ele foi pro Santos. O Santos, a torcida fez lá um dinheiro falso com a cara dele, traidor, não sei o quê. O Ganso mesmo, quando foi pro São Paulo. Vários. O torcedor não gosta muito disso. Agora, eu acho que o professor Vitor Pereira, ele vai receber, obviamente, a mesma contestação por parte do torcedor do Corinthians, porque ele fez tudo errado. O Flamengo aproveitou uma oportunidade de mercado. Queria um cara... Aliás, o Flamengo só olha para o outro lado do Atlântico, a não ser para uma solução emergencial, como foi agora o Dorival, mas de resto, quando ele tem a temporada toda para ir para o mercado, ele vai buscar alguém da Europa. E aconteceu. E agora ainda surgiu a chance dele ter aqui um europeu que já tinha uma experiência de quase um ano de futebol brasileiro. Ótimo para ele. Contemplava aí as necessidades. E o Corinthians ficou realmente com o papel de o enganado, o bobo, o tolo da história. Porque, inclusive, quando o Vitor Pereira sai no final do ano, no dia 13 de novembro, quando é anunciado oficialmente a saída dele, coisa que todo mundo já desconfiava, sabia, esse mesmo Duílio leu uma carta em que ele dizia, olha, aqui ele chegou como, enfim, se tornou meu amigo, mas vai embora mais do que isso, vai embora como um irmão e tal. Encheu a bola aí do português. E, de repente, acontece tudo isso. Então, eu acho que o técnico foi cínico e faltou, assim, ele tinha todas as chances do mundo de ser honesto com o Corinthians. Fala, Corinthians, é o seguinte, eu quero um outro projeto de trabalho, eu fui várias vezes campeão no Porto, eu quero ter a chance de voltar a ser campeão. Infelizmente, hoje aqui no Corinthians não dá. Ele não fez isso. Agora, o que fica também dessa entrevista do Duílio hoje é que ele deixa nas entrelinhas lá a possibilidade do Corinthians reforçar muito para essa temporada. Ele fala isso aí. Então, o torcedor do Corinthians também vai cobrar esse tipo de promessa. Galera, a entrevista coletiva de Vitor Pereira, neste momento, está sendo muito aguardada, cara. Mas muita calma, porque ele só será anunciado oficialmente pelo Flamengo, só terá o papel assinado no dia 1º de janeiro. Galera, é isso aí. Então, a entrevista coletiva pode acontecer a partir do dia 1º de janeiro. E eu vou trazer aqui para vocês a entrevista ao vivo. Vamos ver o que o Vitor Pereira vai falar sobre esta negociação, sobre o problema familiar, sobre o que ele falou no Corinthians. Cara, essa entrevista será a entrevista do ano, hein? É isso aí, pode esperar. Do ano que vem. Cara, e no próximo confronto entre Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, o bicho vai pegar, né, cara? Vai pegar dentro e fora de campo, eu acho. Porque a rivalidade é grande, né? E
Neste ano de 2022, o Flamengo e Corinthians se enfrentaram 2 vezes pelo Campeonato Brasileiro, 2 vezes pela Libertadores e 2 vezes pela Copa do Brasil, ou seja, 6 vezes. No ano que vem, vamos ver o que vai acontecer, vamos enfrentar o Corinthians. E o Vitor Pereira, será que ele vai treinar o Flamengo? Será que ele vai dirigir o Flamengo lá na Arena do Corinthians? Tá todo mundo falando, sabe o quê? Um jogo antes, ele será expulso para não viajar, para não ter que encarar a torcida do Corinthians. Vamos ver, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês, deixa aquele like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tudo que a imprensa fala do Mengão, eu trago aqui para vocês, tá bom, galera? Tamo juntos, isso aqui é Flamengo, saudações e fui!